Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui no Idiomas Online. Hoje nós estamos aqui presentes para fazer mais um vídeo com dicas de português, claro, e da língua portuguesa e também curiosidades aqui do nosso querido Brasil. Então, nós estamos aqui presentes para este fim. Espero que estejam todos bem, estamos começando aí mais uma semana, repleta de novos planos, repleto de várias coisas novas, né, planos e enfim. Então, agora eu gostaria de avisá-los que as lives sempre ficam salvas aqui no nosso canal, tá bom? Assim que, nossa, não deu para assistir na hora que estava fazendo a live, não tem problema, pessoal. Acessem aí depois que as lives ficam salvas aqui no nosso canal, tá? Tanto aqui como lá no no Aprenda Português com Paula. Eu já disse diversas vezes que aqui no Idiomas Online é sempre linguagens no geral, por exemplo, inglês, português, espanhol, italiano, como existem vários idiomas aqui no Idiomas Online. Lá no Aprenda Português com Paula é mais direcionado para português. Assim que, se você tem curiosidade de aprender português mais aflorado, mais apurado, mais coisas, não esqueçam de seguir lá no Aprenda Português com Paula, porque lá todo dia é novidade, todo dia a gente posta vídeos sobre a língua portuguesa, histórias e curiosidades, além das lives aqui que são feitas no Idiomas Online, certo? Então, sem mais delongas, né? Sem mais conversa, essa semana eu resolvi dedicar a coisas mais históricas, né? Eu resolvi direcionar a curiosidades mais históricas. Então, um pouco de curiosidades da história, né, antiga, um pouco sobre personagens brasileiros, escritores e coisas assim. Então, hoje eu trouxe 3 curiosidades do Brasil. Primeiro eu vou falar sobre os caras pintadas, né? O que foi, o que era e por que que isso teve origem desse nome. Depois a gente vai falar sobre a morte de Ayrton Senna, que era o nosso campeão de Fórmula, que era o nosso campeão de Fórmula 1 aqui, né? E também, que mais? Nós vamos falar do Brasil tetracampeão, né? Aqui foi em 1994, também nos anos 90. A ovelha Dolly, que é uma coisa meio que universal, né? Todo mundo conhece a ovelha Dolly. E isso, então são 4 curiosidades que nós vamos falar aqui hoje sobre os anos 80, sobre os anos 90, desculpa. Então vamos lá, primeiro vamos ver essa coisa dos caras pintadas. Então, o presidente Fernando Collor de Mello, ele foi acusado de envolvimento de corrupção e em vias de responder a um processo de impeachment, porque o pessoal queria o impeachment dele. Falou, não, esse cara não pode governar, não. Então, assim, só para explicar mais ou menos por cima o que aconteceu, foi assim, as pessoas que tinham dinheiro na conta bancária, esse Fernando Collor de Mello, ele realmente, tipo, definitivamente tirou o dinheiro das pessoas do banco e deixou todo cidadão com 50 reais na conta. Então imagina assim, ó, por exemplo, eu tinha 2 reais na conta, aí eu fiquei com 50, legal, né? Mas e quem tinha 50 mil reais na conta e ficou com 50 reais? Pelo amor de Deus, né? Que desespero, imagina o desespero. Um super desespero. Então ele fez isso com todo mundo. Se eu não estou enganado, isso aconteceu até com o meu pai. Isso foi em meados de 1990, 1992.
Em transmissão oficial na TV aberta, no dia 13 de agosto de 1992, a ir às ruas no domingos com roupas das cores da bandeira do Brasil. Mas o que se viu foi uma multidão nas principais capitais do país, vestidas de preto e pedindo pela saída do presidente, que foi quando eles começaram a pedir o impeachment dele, né? Falou, gente, esse cara tá louco, imagina fazer isso. Ao longo da semana, vários estudantes com os rostos pintados tomaram as ruas organizados pela União Nacional dos Estudantes, que é a UNE, pedindo o impeachment. Eles ficaram conhecidos como os cara pintadas. Então era uma multidão de gente com uma placa escrito fora Collor e pedindo impeachment, mas não deram. Depois ele acabou terminando a sua... Na verdade, eu nem sei qual foi o desfecho disso daí, mas eu sei que como foi uma grande revolução, uma coisa que realmente mexeu muito aqui com os brasileiros, né? Legal. Depois nós temos a morte do Ayrton Senna, que também aconteceu lá em meados de 1993, 1994, porque eu acho que era 1994, porque minha mãe sempre fala que eu tinha 1 ano, e como eu nasci em 1993, então isso é em 1994. Então, era um dia do trabalho, o dia 1º de maio, né? Nós celebramos aqui no Brasil o Dia do Trabalhador no dia 1º de maio, que o Brasil parou em uma manhã de domingo. O piloto Ayrton Senna morreu após o veículo que ele conduzia se chocar com uma grande barreira de concreto no autódromo de San Marino, em Imola, na Itália. E aí foi aí que o Ayrton Senna faleceu, né, no autódromo aí de San Marino. Foi uma coisa que realmente parou o país, todo mundo ficou muito triste. Até hoje, como é uma data relembrada, o Ayrton Senna era uma figura como muito importante para o brasileiro. Ele era visto, na verdade, como um herói para a população brasileira. Da mesma maneira que Pelé tem essa repercussão toda aí, jogador que não sei o que e tal, o Ayrton Senna também tem, tá? Ele também tem essa mesma fama, essa mesma coisa aqui para os brasileiros. Então, nós temos o Ayrton Senna. Então, legal. Vimos aí os caras pintadas, a morte do Ayrton Senna e, claro, a melhor coisa que venha nos acontecer, que foi o Brasil tetracampeão. Então, no dia 17 de julho de 1994, o Brasil quebrou um jejum de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo e conquistou o tetracampeonato nos Estados Unidos. O time, que tinha nomes como Bebeto, Romário, Cafu, Dunga, era dirigido pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Foi uma festa que parou o país no futebol, pois a seleção venceu a Itália nos pênaltis em uma partida emocionante. Então não há quem não fale dessa Copa, porque foi quando o Brasil começou a ficar realmente muito bom em futebol, né? As pessoas dizem. E aí, depois disso, a gente ganhou vários outros mundiais, né? Após desse tetracampeão. Que eu ia falar? Então, 24 anos, imagina, 24 anos sem ganhar uma Copa, sem ganhar uma Copa do Mundo, para o brasileiro era muita coisa, né? Então, aí nós ganhamos nesse ano de 1994. Então, aí depois o Dunga, ele chega aqui no Brasil, era uma coisa, assim, super bonita de se ver, era uma puta festa, era muito legal. Bom, depois nós vamos com a ovelha Dolly, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre a ovelha Dolly. Então, a ovelha Dolly foi o primeiro clone de mamífero feito com sucesso a partir de uma célula somática adulta. Ela nasceu na Escócia em julho de 1996 e morreu 6 anos depois de doença pulmonar.
Os cientistas retiraram o núcleo de um óvulo e colocaram o núcleo de uma célula da ovelha a ser clonada no lugar. Dolly é considerado um grande marco científico na área da genética. Então, eles simplesmente trocaram a célula do óvulo por uma célula da Dolly, né? De uma ovelha, né? Que na verdade aí eles pegaram e colocaram lá dentro e ela foi clonada. Tinha a mesma sequência genética, as mesmas coisas, tudo bonitinho. Então eu lembro que quando isso aconteceu, nossa, todo mundo falava disso, da ovelha Dolly, que não sei o que, nananã. Todo mundo falava disso. Porque realmente foi uma coisa que marcou muito o Brasil. O Brasil, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então era uma coisa que estava ali muito falando, se falava muito nisso. Isso foi em 1996. E é isso. Esses foram as curiosidades que nós tivemos. Dessas 4 curiosidades, qual foi a que você gostou mais? Foi a dos caras pintadas, que foi uma revolução. A morte do Ayrton Senna, que era um ídolo pra gente, foi realmente uma tristeza muito grande. Ou vocês gostaram do Brasil sendo tetracampeão? Depois de 24 anos, ganharam, aí tiveram essa linda vitória aí de um campeonato mundial. Ou a descoberta da ovelha Dolly, que provavelmente você já deve ter ouvido falar. Eu deixo com vocês essa pergunta e espero ver as respostas tanto no meu direct como aqui nos comentários, tá? Um grande beijo no coração. Tenha uma ótima semana e logo menos eu volto com mais lives e conteúdos aqui para vocês. Se você não me segue ainda, passe a seguir. Todos os dias estamos aqui com conteúdos diferentes, tá bom? Um beijo no coração. Tchau, tchau.